E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre democracia, né? E o vídeo de hoje vai ser bem parecido com aquele vídeo que eu fiz sobre fanatismo político-religioso, na qual eu quero trazer a definição aqui para vocês e da definição a gente tem um debate. Uma coisa importante, né, de você trazer uma definição de alguma coisa, é que você vai tentar analisar aquilo ali, né, e geralmente a definição do dicionário, ela não tem visão nenhuma política, não tem nenhuma visão sobre o que a pessoa pensa. A definição pura e simplesmente de um termo, eu acho que é a melhor forma de você analisar friamente algum assunto, né? Como a gente fez aquele sobre fanatismo político. Então eu quero fazer a mesma coisa sobre democracia, analisando isso, e aí eu quero colocar bem a democracia americana contra a democracia brasileira, algumas grandes diferenças e por que eu acho que uma funciona tão bem num aspecto e outra funciona tão mal em outro aspecto, né? Então vamos ter esse debate comigo no vídeo de hoje. Então vamos lá, né? Vamos começar a ler aqui a definição e aí a gente tem a nossa primeira conversa. Democracia é um governo em que o poder é exercido pelo povo. Sistema governamental e político em que os dirigentes são escolhidos através de eleições populares. O Brasil é uma democracia. Então vamos lá, né? Vamos entender isso claramente. Existem dois tipos de democracia, né? Aquela direta, como é a do Brasil, na qual o seu voto vale né? E tem aquela democracia meio que indireta, como aqui nos Estados Unidos, na qual você elege um representante e o representante escolhe quem vai ser o governante ali de fato, né? Nenhuma grande mudança, porque nos dois modelos você tem uma real representação popular, então a direta e a indireta continua sendo uma representação popular, né? E isso é um ponto importante de se entender. E o segundo ponto muito importante de você entender numa democracia é que quando você fala de um autoritarismo, de uma monarquia, aquela pessoa está lá e aquela pessoa não pode ser retirada do poder, né? Então a pessoa, além dela ser colocada lá, ela não pode ser retirada. E a democracia preza exatamente isso. Essa pessoa ela é eleita, ela pode ir para aquela posição, mas ao mesmo tempo ela pode ser retirada porque ela tem que ser, porque o poder não é exercido por aquela pessoa, é exercido pelo povo. Governo em que o poder é exercido pelo povo. Então, tanto o poder de colocar quanto de tirar é do povo, né? E esse é um ponto extremamente importante para você pensar no debate político brasileiro, né? O debate político brasileiro, ele mostra isso claramente, né? A gente teve o Collor sofrendo impeachment na primeira grande eleição popular depois das ditaduras, né? O Collor sofrendo impeachment, a Dilma sofrendo impeachment, então teoricamente alguém mais de direita sofrendo impeachment, depois 20 anos depois, menos de 20 anos, mais ou menos 20 anos, não, quase 30 anos depois, né? Um segundo presidente sofrendo impeachment, que foi a Dilma, e agora essa pressão popular enorme em cima do Bolsonaro também para sofrer impeachment. Mas o importante é isso, é que assim, o povo tem o direito de colocar e retirar. Eu gosto de olhar essas definições bem claras, porque abre a tua cabeça e você tenta não olhar isso de uma forma com viés, tá? Vamos agora à próxima definição, que é essa daqui. Regime que se baseia na liberdade e soberania popular. Regime que não existe desigualdades e o privilégio de classes. A democracia e imposição à ditadura permite que os cidadãos se expressem livremente. E a próxima, nação ou país cujo preceitos se baseiam no sistema democrático. E aí que a discussão, principalmente quando a gente fala do cenário político brasileiro, fica muito interessante, né? Que isso não é verdade no Brasil, né? A democracia brasileira existe sim um privilégio de classes. Aí você está aí falando, puta, um babaca esquerdista vai falar sobre racismo, vai falar sobre isso, vai falar sobre aquilo. Não é nada disso. Vamos falar de diferença de classe, não estou falando de classe social, estou falando de classe política. No Brasil, se você é político federal, né, você está numa esfera tanto estadual quanto federal, você não vai para a justiça comum. Então você por ser político já está numa classe superior, na qual você consegue dobrar a lei muito melhor para o seu lado. E aí você nunca vai preso. Que é o que acontece, né? Aconteceu com o Maluf, aconteceu com milhões de pessoas, né? Aquela história, né? Até parece que a Dilma não sabia de tudo que acontecia, né? Por que o Collor não foi preso? Né? E assim por diante. Então, assim, a gente sabe que esse
esse conceito democrático na qual todos são iguais não é válido na política brasileira. Porque se a gente for ler de novo, regime que não existe desigualdades é o privilégio de classe. Isso não é verdade na política brasileira, isso não é verdade na democracia brasileira. Existe uma diferença clara de classe de alguém que é um cidadão comum como eu e você que está vendo esse vídeo e alguém que é da classe política. Quem é da classe política não está no mesmo nível que o resto dos cidadãos comuns. Então, isso já está errado na democracia brasileira como conceito, né? O que está acontecendo agora, por exemplo, com o Flávio Bolsonaro e tudo mais, é um conceito clássico na qual a diferença de classes é clara. A outra coisa extremamente interessante, né, nessa parte da definição da democracia é o seguinte: permite que os cidadãos se expressem livremente. E assim, isso é uma coisa que de fato existe no Brasil, né? A gente pode se expressar livremente. A questão é o quanto você se expressa livremente é realmente escutado pelo outro lado, né? Então, eu já falei bastante no outro vídeo sobre o fanatismo político, então a gente tem isso muito forte na nossa cultura brasileira, na qual a gente sempre quer ganhar uma discussão, e eu acho que isso é muito mais forte ainda no ponto de vista democrático. Então, assim, você tá falando assim, puta, nego babaca, tá falando besteira, deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. O Jair Bolsonaro, o maior arqui-inimigo dele, que fez ele ficar tão popular nos últimos 4, 5 anos, né? Ele foi deputado por 30 anos. O que fez ele famoso nos últimos 5 foi o Jean Willis. Foi o extremo oposto. Quer dizer, por ele ter uma oposição, ele poder brigar e ter a liberdade de expressão dele de falar o que ele quer do Jean Willis, e Jean Willis poder falar o que quer sobre ele, deu a notoriedade ao Jair Bolsonaro. E agora, né, com o Lula solto, é exatamente o outro lado que ele também vai usar isso a favor dele e o Lula vai usar a favor dele. Os dois ali arqui-inimigos brigando entre eles e aí os tontos aqui que somos nós vendo ali de camarote, né? Então a liberdade de expressão é um negócio que realmente existe no Brasil fortemente e faz parte da nossa democracia. Um outro fator muito importante dessa parte, né, de liberdade de expressão é sobre oposição, né? Oposição é necessária na democracia. Oposição faz parte da democracia, porque se você não tem oposição, você não tem um governo democrático como deveria ser, na qual todas as classes são representadas, né? Porque quem vai chegando no topo começa a se defender, e aí se você não tem uma oposição contra quem está no topo, aquilo ali vira um autoritarismo, né? Por isso que é tão importante a oposição, mas eu acho que oposição vale a pena a gente fazer um outro vídeo só falando sobre oposição. Então assim, se você é um cara de direita que odeia quem está na esquerda, você é um cara de esquerda que odeia quem está na direita, você está fazendo o seu trabalho de oposição. O ponto é quando a oposição vira um negócio de cegueira política, na qual você não consegue enxergar nada de bom do outro lado. Toda visão política tem um lado e a gente tem que parar e ouvir os dois lados da história. É importante você entender os dois lados de uma moeda para você saber o peso que aquilo ali vai ter. Se você quer olhar só o seu lado da moeda, você nunca vai entender o outro lado e você nunca vai melhorar o país como um todo. Então, oposição é necessária e eu vou fazer um vídeo só falando sobre oposição no futuro. Para a gente poder fechar o vídeo e ficar bem claro o que é democracia, né, que é um governo que é eleito pelo povo, que quem está lá, quem foi eleito democraticamente, pode estar no governo temporariamente, pode ser retirado pelo povo, porque a democracia diz que o povo é que manda, na verdade quem está ali é só um representante do povo, né? E ao mesmo tempo, para você entender isso claramente, a gente tem que ver os antônimos da democracia, né? O que não é democracia, né? E esse slide aqui mostra muito bem isso. Democracia, o que é o contrário de democracia? É o absolutismo, autocracia, despotismo, ditadura, autoritarismo. Então, assim, no momento que vai alguém para a rua e pede um AI-5, isso é um autoritarismo, isso é uma ditadura. No momento que vai lá o Hugo Chávez e toma o país, isso é uma ditadura. No momento que vai o Fidel Castro e toma o país, isso é uma ditadura. Tá? O que é uma democracia? É alguém que está lá, você gostando ou não dele, você respeitar, você criticar quem está no governo, mesmo que você votou naquela pessoa, você é obrigado. Assim, a visão que eu tenho é a seguinte: se você votou em quem está no governo, você é a primeira pessoa que tem que ir lá e tem que criticar quem está lá. Porque você votou, você foi a pessoa que ajudou a colocar aquela pessoa no poder. Então, a sua obrigação democrática é cobrar por tudo que ele prometeu durante
campanha seja executado. E se você é oposição, tudo que ele falou que ia fazer que você não concorda, você ter certeza que você vai criticar para ele não fazer o que você não concorda, né? Então isso é democracia e isso faz parte da oposição, né? No momento na qual você elege alguém, essa pessoa chega lá e você não cobra, isso se transforma num autoritarismo, na qual ele faz o que ele quiser. Ele foi eleito pelo povo, mas agora ele faz o que ele quiser. E outra coisa muito importante que todo político ama falar, que é mentira, é o seguinte: eu sou o povo. Não, você não é o povo. Você representa uma parte do povo que votou em você, mas existe toda uma outra parte do povo que você não representa. Então, se você pegar no governo anterior, do governo da Dilma e do Lula, existe uma parte do povo que votou nele, e existe uma parte do povo que não votou no Lula. Então o Lula não representava o povo. Ah, porque o Lula veio de baixo, ele era um cara pobre, não sei o que, ele é um representante do povo. Não, ele não é, ele é um político que representa parcialmente a população brasileira que votou nele. Agora, do Bolsonaro é a mesma coisa. O Bolsonaro não é o representante do povo, ele é o representante de uma parcela do povo que votou nele. Há uma grande maioria que votou, por isso que ele ganhou? Sim, mas não quer dizer que ele representa todas as visões do povo, não quer dizer que o que ele fala é a representação do povo, é a representação dele, que ele está tentando representar quem votou nele até um certo ponto, que eu acho que muito do que ele prometeu ele não cumpriu, assim como o Lula muito do que ele prometeu ele não cumpriu, assim como quem veio antes muito do que prometeu não cumpriu. Então assim, se representa parcialmente a parcela da população e no momento que essa pessoa passa a não cumprir o que ela prometeu em campanha, ela representa ainda menos e menos. O que eu gosto de dizer sobre a democracia é o seguinte: imagina que o Bolsonaro ganhou com 52% dos votos. Então 52% da população brasileira aprova 100% do governo dele no primeiro dia de governo. Conforme o tempo vai passando, esse 100% de quem votou nele vira 90%, vira 80%, vira 70%, talvez 60% de aprovação de quem votou nele. Então, na verdade, nesse momento que ele chegou, por exemplo, a 70%, 60% de aprovação, mais de 50% da população brasileira não aprova quem está lá. Então, ele deixou há muito tempo de ser a voz do povo, né? Então, pense bastante sobre isso. Quer dizer, quem é eleito baseado em políticas, em promessas de campanha, mas conforme o tempo passa, a aprovação vai caindo e essa pessoa deixa, cada dia que passa, ela deixa de ser menos um representante do povo. E é assim que funciona a democracia. E por isso que eu acho que é tão importante a mudança de governo entre um lado e outro. Você tem alguém de direita no governo, depois alguém de esquerda, alguém de direita, alguém de esquerda, alguém de direita, alguém de esquerda, que é exatamente a política americana, né? Você vê isso acontecer o tempo inteiro, na qual você tem 8 anos de governo democrático, depois 8 anos de governo republicano, depois democrático, depois republicano, depois democrático, depois republicano. Eu acho que só aconteceram 2 vezes na história americana, na qual ficou por mais de 8 anos um governo de um partido, ou dos democratas ou dos republicanos. Eu acho que isso aconteceu 2 vezes na história americana inteira. Por quê? Porque mudar essa mudança de lado é extremamente importante para a saúde democrática de um país, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de definições, vamos assim dizer. Assim, eu não tenho a verdade absoluta, eu quero que vocês usem os comentários aqui para fazer todos os comentários que vocês quiserem, para a gente ter essa discussão democrática. Não vou apagar comentário de ninguém, porque, como eu disse, democracia, você tem os dois lados sendo representados. Então, se eu achar que você não sabe de nada, ou que você é um bolsominion, ou que você é um lulista, eu não vou apagar seu comentário. Então, faça seu comentário. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!